Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Leia Mais, Leia Muito e está aberta a temporada de leitura sobre história do Brasil. Bom, meus amigos, no vídeo passado eu comentei que no mês de setembro eu vou fazer aqui no canal leituras sobre história do Brasil. Então, meu primeiro livro é o autor do vídeo de hoje, 1808, do escritor Laurentino Gomes. Eu vou deixar também indicado já agora para você, caso você já queira assistir o livro, que eu explico sobre as leituras desse mês de setembro, por ser mês da independência do Brasil. Então tem toda a história aí envolvida do Brasil, do nosso país. E eu achei interessante fazer o mês de setembro com o mês de história do Brasil. Bom, esse livro aqui é um livro onde eu tenho uma história, uma relação com ele já há bastante tempo. Eu comprei, se eu não me engano, assim quando saiu, ele saiu em 2008, eu acho que eu comprei em 2009, se eu não me engano, já faz um tempinho, já lá se vão 10 anos, né? Então eu fiz uma primeira leitura lá em 2009 mesmo, e depois eu não li mais. Ensaiei de ler em 2015, comecei a ler, mas depois eu deixei de lado, e esse ano de 2019 eu falei, não, eu quero ler algo sobre a história do Brasil, eu quero novamente voltar a ler, porque eu sempre gostei de história do Brasil. Mas esse livro aqui eu dei uma paradona e voltei com tudo. Esses e os outros dois, 1822, 1889, que eu vou comentar nos próximos vídeos resenhas. Muito bem, fiz a releitura dele e eu já adianto, é um trabalho fantástico, independente da sua posição em relação à história do Brasil. Laurentino Gomes traz um documento, uma história fenomenal. Se eu não me engano, foram 10 anos de pesquisa para essa obra ser totalmente escrita. Como ele coloca, é um livro jornalístico, é um livro onde tem uma linguagem de fácil entendimento, onde traz muita, mas muita referência nele, muitas notas, onde você pode depois consultar, descobrir outros livros que o próprio autor fez a consulta e assim você se aprofundar na história do Brasil. Bom, deixa eu mostrar então primeiramente o livro. Aqui está a capa do livro, né? Deixa eu ler o subtítulo. É um subtítulo polêmico, mas vamos lá. Diz assim: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Então tá aqui, capa do livro, né? Tem Dom João VI aqui na capa, lombada do livro está aqui para você e também a contracapa. Bom, meus amigos, então vamos lá, vamos conversar mais aqui sobre o livro. Bom, o livro, ele é um livro, como eu já comentei, muito bem produzido. O autor, ele coloca aqui pra gente que foi toda uma documentação, novamente eu reforço, se eu não me engano, foram 10 anos de pesquisa, onde o autor mesmo chama aqui, eu falei livro jornalístico, mas ele chama aqui de livro-reportagem, né? Embora não tenha pretensão de ser um livro acadêmico, todas as suas informações são baseadas em relatos e documentos históricos exaustivamente apurados e checados, né? E aí ele fala aqui que foi para Portugal, foi para os Estados Unidos, visitou várias partes aqui do Brasil, África, se eu não me engano também, e aqui ele coloca que a vinda da família de Dom João VI para cá, autores falam que foi uma fuga, outros falam que foi uma estratégia, outros falam na palavra translado da família real para cá, porque Dom João VI, né, veio aqui com a esposa, veio aqui com seu filho, Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro I, enfim, veio toda a família real, a corte portuguesa. Esse livro aqui ele vai usar a palavra fuga da família real, mas isso não compromete o conteúdo do livro. O livro tem muitos capítulos, se eu não me engano são aqui, deixa eu só consultar, são no total 29 capítulos, então ele vai falar sobre várias partes, desde quando Napoleão Bonaparte começou a mudar a Europa daquela época. Na verdade, ele também relata sobre a Revolução Francesa, que teve papel importantíssimo, onde as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade foram espalhadas, onde também a Revolução Francesa matou mais de 20 mil pessoas na guilhotina, entre reis, entre cientistas, padres, enfim, foi uma galera morta pela Revolução Francesa e ali ascendeu Napoleão Bonaparte, onde ele começou a adotar estratégias, onde ele começou a executar o plano dele e assim começou a destronar as monarquias presentes na época, porque até então os países, né, as nações eram governadas por monarcas, ou seja, por reis ali da Europa. Então a Revolução Francesa foi ali onde estopim, onde mexeu mesmo com o ânimo da galera, onde reis ficaram ali temerosos, e aí Napoleão Bonaparte começou a invadir várias partes da Europa, entre elas foi ali Espanha e depois Portugal, onde Dom João VI decidiu, com o respaldo da Marinha Britânica, com o acordo da Marinha Britânica, vir para o Brasil.
Foi o primeiro governante, foi o primeiro, na verdade, monarca que visitou uma colônia, que saiu ali do seu território e foi para a sua colônia, foi para a América, no caso, a América do Sul. E ali o livro ele vai tratar. Então, desde essa parte inicial, ali de Revolução Francesa, como foi a Revolução Francesa, passando ali por acordos entre Dom João VI, rei da Inglaterra, com até mesmo Napoleão Bonaparte. Por isso que falam que ele enganou Napoleão, tanto é que Napoleão fala em suas cartas, quando ele foi exilado na ilha de Santa Helena, Napoleão fala que foi o único que enganou ele próprio, no caso Napoleão, que conseguiu enganar ele próprio. Enfim, tem bastante documento, tem bastante história, muita revelação que você não aprende na escola, isso é muito importante. Leitor e leitora, esse livro ele traz muita, mas muita coisa que você não vê na escola, que você achava que era uma coisa e fala, meu, agora eu entendo por que nós estamos vivendo isso hoje, ou agora eu entendo por que aconteceu isso, enfim, muita informação. Vou ler algo aqui para vocês que diz assim, que o autor coloca aqui pra gente. O propósito deste livro, resultado de 10 anos de investigação jornalística, é resgatar e contar de forma acessível a história da corte portuguesa no Brasil e tentar devolver seus protagonistas à dimensão mais correta possível dos papéis que desempenharam 200 anos. Como se verá nos capítulos adiante, esses personagens podem ser, sim, inacreditavelmente caricatos, mas isso é algo que se poderia dizer de todos os governantes que o seguiram, inclusive alguns muito atuais. No caso, esse livro foi escrito lá em 2007, né? Se não me engano, e aí 2007 ou 2008, tá certo? E aí tem toda essa discussão aqui em relação aos principais personagens. Dom João VI, Carlota Joaquina, a mãe de Dom João VI, a Maria I. No caso, né, não sei se você sabe, mas o livro ele conta, Dom João VI ele se tornou príncipe regente de Portugal, porque a sua mãe ela foi considerada louca, ela tinha problemas psicológicos e ela foi incapaz de governar. Então ele governou muito tempo como príncipe regente, ele só foi se tornar rei de Portugal aqui no Brasil em 1815. Rei de Portugal, Brasil e Algarves, onde ele foi proclamado após a morte da sua mãe, chamada Maria I. Esse livro aqui, ele traz figuras também, leitor e leitora, figuras da época, tá certo? Então você consegue viajar para o Brasil da época de 1800, 1810, 1815. Então tem aqui algumas páginas onde ele vai mostrar o Rio de Janeiro, o próprio Dom João VI, né? Tem essa figura aqui, outras também aqui de Carlota Joaquina, esposa, né, de Dom João VI. Enfim, aqui no caso é a fazenda de farinha de mandioca, então tá aqui também mais uma figura. Então você consegue viajar para essa época, é interessante como você vê a sociedade, né? A sociedade da época, os escravos, vai falar bastante da escravidão. A escravidão era normal, era até status você andar com escravos na rua, né? Então ele vai falar também sobre isso, o autor está aqui a coroação, né, de Dom Pedro I, ele já fala um pouquinho aqui sobre Dom Pedro I também no final. Então é um livro referência, muita história, por exemplo, existem alguns capítulos aqui, leitor e leitora, que ele vai falar sobre a partida, sobre a Biblioteca Real. Não sei se você sabe, mas quando Dom João VI veio para cá, a biblioteca não veio. Grande parte dos volumes ficaram lá no Porto. Só veio, se eu não me engano, em 1809, 10 e 11, que conseguiu trazer toda a documentação para cá. Então vai falar sobre isso, vai falar sobre Salvador. Antes da galera vir para o Rio de Janeiro, eles ficaram um mês mais ou menos, um ou 2 meses em Salvador, onde Dom João VI já fez a abertura dos portos, onde Brasil até aquela época, leitor e leitora, 1808, o livro ele conta aqui, ele só vendia para Portugal, era exclusivamente a venda para Portugal. Em 1808, Dom João VI, ali no barco ainda, ele já faz a abertura dos portos, ou seja, ele pode vender para as nações amigas, no caso, na verdade foi a Inglaterra. Então o Brasil, ele começa a vender para a Inglaterra e também comprar coisas da Inglaterra, ou seja, a Inglaterra começa a mandar, a partir de 1809, 1810, muita coisa aqui para o Brasil que nem servia para a galera da época, como aqueles esquis de gelo, casacos de lã. Então nada a ver, só que mandaram. Por quê? Porque estava acontecendo a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então começava a mandar. Então perceba que a sociedade, a economia começou a mudar muito. Houve uma ruptura gigantesca a partir dessa época. O autor ele fala isso, que a partir de 1808, a ruptura em todos os níveis da sociedade brasileira foi totalmente transformada. O brasileiro que já vivia aqui, o
português que já vivia aqui não seria o mesmo. E também, esse livro aqui ele vai contar várias histórias engraçadas que você não fica sabendo na escola. Então, várias histórias de momentos peculiares, momentos íntimos da família real, de vários acontecimentos. Então, vale a pena a leitura aqui, leitora do livro 1808, uma excelente produção de Laurentino Gomes. Poderia ficar falando muito tempo, porque o livro é grosso, ele não é fácil de ler da seguinte maneira, assim, porque ele é bem grosso, tem aqui quase 330 páginas mais ou menos, né? Mas ele é um bom livro, a leitura flui, aos pouquinhos você vai lendo devagar e vai assimilando a história. Vamos para a nota do livro 1808 de Laurentino Gomes. Eu vou dar nota 4. Nota 4 pelo trabalho que foi realizado. Foi muito bem documentado, vários ensinamentos, várias histórias que realmente nós não ficamos sabendo na escola, várias coisas que você passa a entender o porquê estamos vivendo ou porquê vivemos isso no passado, a respeito da parte política, a respeito da parte econômica, a respeito da parte social mesmo, como o país, como a escravidão, como, enfim, várias situações. Então, nota 4, excelente aqui eu achei, porque foi um trabalho fenomenal aqui de Laurentino Gomes. Eu recomendo realmente a leitura, independente do seu posicionamento em relação à parte histórica do Brasil. Eu, em alguns pontos, não concordei com algumas afirmações, com alguns escritos do autor, não dos documentos históricos, mas algumas inferências do autor. Não concordei, mas isso não compromete a leitura, leitora. Isso engrandece, na verdade, e você consegue criar senso crítico a partir de leituras como essa para a história do Brasil. Bom, leitor, então finalizo aqui, está aberta a temporada de livros de história do Brasil. Eu vou colocando aqui no card para depois você acompanhar e deixa a sua indicação de livro de história do Brasil aqui para mim. Se você já leu algum livro, me indique, eu gostaria de conhecer mais livros para a história do Brasil. Vou ficando por aqui, um grande abraço, siga a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, todos como @leia mais, leia muito, boas leituras e vamos juntos nessa transformar a sua leitura em hábito. Valeu, fui!